Tiffany, sou estudante de pedagogia do Polo de Jiquiri e moro no distrito de Piscamba. A atividade eu realizei na creche Cantinho do Saber, com alunos do maternal de um ano e meio a 2 anos. Bom, primeiro, eu cheguei na escola, conversei com a coordenadora, que se chama Roseli. Falei com ela se eu podia conversar com o professor, expliquei para ela todo o projeto, que se trata de uma prática extensionista, onde eu tinha que conversar com o professor, assistir uma aula dele e propor uma metodologia tecnológica para tornar aquela aula mais interativa, para ver como sairia o aprendizado das crianças e tal. Aí ela já prontamente aceitou. Eu conversei com a professora Gisele, ou tia Gisele, como os alunos dela chamam. A turminha é pequena, porque é uma cidade pequena, uma turminha de 17 alunos, mais frequente mesmo, ela disse que eram só uns 10. Assisti uma aula dela, ela me explicou que tá trabalhando com cores, números. Diante disso, eu fui assistir a aula dela. Eu acho que eu já imaginava isso, mas eu acho que quando se trata de criança, nós temos que ter uma linguagem muito eficaz para a comunicação com elas, Ainda mais crianças tão pequenininhas. Assim, então, tem crianças ainda que estão iniciando no projeto de fala, no andamento da fala, tem crianças ainda que já têm uma fala bem desenvolvida, mas, enfim, ela tem que conseguir se comunicar com todos eles. Eu achei muito interessante a forma como ela leva a aula sempre para um lado mais lúdico, contando historinhas e fazendo ligações com, vermelho é igual a capa da Chapeuzinho Vermelho, vocês lembram? E eu acho que assim fica uma linguagem muito fácil das crianças entenderem. Vermelhinho igual a maçã que você comeu no horário do lanche. Ela traz para a realidade deles e para coisas que eles conhecem. Então eu acho que dessa forma ficou muito mais fácil e muito mais divertido eles entenderem, porque é uma coisa que eles vivem, Eu acho que no processo de educação isso é muito importante. A gente conseguir alinhar a educação com a realidade, independente da idade. Mas quando se trata de criança, é um pouco mais necessário isso, Porque a gente tem que ter uma linguagem muito própria para conseguir comunicar com eles. Enfim, assisti a aula, achei uma delícia. As crianças adoraram a aula dela, adoram ela, porque a forma com que ela ensina é muito gostosa. Eu me espelhei muito nela, principalmente nesse processo de aprendizagem. Enfim, a atividade mesmo eu não pude gravar na sala de aula, porque são crianças muito pequenininhas, não podem aparecer. E porque também a gente não conseguiu achar nenhum dia que ela pudesse liberar um horário para mim e batesse com o plano de aula dela, E eu respeitei, porque eu falei, lógico, você já tem um cronograma, Eu não posso simplesmente chegar aqui e querer uma aula sua. Mas enfim, aí eu expliquei para ela qual seria o meu projeto. Ela falou que achou bem interessante, que acha que é uma forma muito eficaz das crianças aprenderem. Inclusive, ela faz muitas atividades assim. E eu vou explicar agora qual seria o meu projeto. Como ela estava trabalhando com cores, em números eu achei melhor não misturar muito. E foquei só nas cores. Então, eu expliquei para ela, que se eu pudesse apresentar a aula, eu levaria uma caixinha com várias divisões e levaria tampinhas, objetos de várias cores, amarelo, verde, azul, rosa, roxo, que são cores que eles têm mais costume, pelo que eu entendi lá, que foi o que no dia que eu assisti a aula, foi a que eles tiveram mais facilidade de identificar. Aí eu levaria objetos nessas cores e pediria a eles para, dentro da caixinha, com várias divisões,
Eu falava assim, agora eu quero um objeto azul. Eu quero a bolinha azul. Traz pra mim a bolinha azul e coloca aqui. Onde tem que ficar a bolinha azul? Aí ia ter, né, a divisão com a corzinha azul e eles iam colocar o objeto azul ali dentro. E assim por diante, né? A mesma coisa com os objetos amarelos e com os objetos rosa, verde. E assim seria o segmento. Ela falou assim, e pelo que eu entendi, né? Ela falou assim que eles acham que eles iam aprender a fixar as cores porque é um processo, né? As crianças vão indo, vão aprendendo. E eu achei que ela falou que achou que seria bem interessante fazer dessa forma. E assim, como eu conversei com ela e vi o estilo de aula dela, no dia ela ainda fez uma brincadeirinha com eles, na aula que eu assisti, de fixação de cores. E foi meio nesse estilo, eu achei bem interessante. Era de jogar a bolinha da cor que ela pedisse, né? Ela tinha várias bolinhas lá de várias cores, aquelas bolinhas de piscina de bolinha, sabe? E eles jogavam dentro da caixinha de acordo com o que ela pedia. E eles interagiram muito no dia da aula. E foi muito interessante ver que realmente essas metodologias fazem as crianças, pelo menos até onde eu vi, né? Crianças aprenderem muito, porque fica uma aula muito interativa e muito gostosa. É gostoso até pra gente que tá dando a aula, pros adultos, né? Os professores, assim, observar as crianças aprendendo dessa forma, porque a gente vê o real interesse. Eu acho que essas aulas interativas, assim, mesmo com computadores, tablets, celular, que é hoje em dia uma realidade, não adianta a gente fingir que não. Ou a gente vai fazer ele ser nosso aliado dentro da sala de aula, ou a gente vai ter um sério problema. Porque hoje em dia todo mundo tem. Crianças de 8 anos já têm um smartphone. Então, acho que assim, é uma forma da gente trazer essa tecnologia para o nosso lado e fazer uma aula muito interativa, muito mais gostosa, até mesmo porque a gente pode passar por uma pandemia novamente a qualquer momento e a gente tem que estar preparado para isso, nossos alunos têm que estar preparados para isso, então eu acho uma atividade muito proveitosa, eu agradeço à professora, né, por ter nos passado essa prática, por ter explicado as atividades tão bem explicadinhas. E espero que tenha ficado claro o meu projeto. A professora entendeu, achou que seria uma ótima ideia. E muito obrigada.